mais atenção para você começar a estudar isso aí. E aí eu queria que tu já entrasse também no tema perdão. Então, o que acontece? Eu tomei essa decisão na minha vida particular, né? De perdoar, de não me vitimar mais. E aí, coisas maravilhosas, quando eu decidi perdoar e conseguir, porque você decide... Vou falar primeiro do perdão, né? Você decide e você faz o seu trabalho de casa. Qual foi o meu trabalho de casa? Eu falava, pai, eu não sabia, não estava estudando nada de neurociência, nada disso. E eu falava assim, pai, eu preciso perdoar, não posso ficar assim, mas eu não consigo. Porque eu lembro da situação e meu coração se fecha. Eu lembro da situação e eu choro de tristeza. Eu lembro das situações, de todas as minhas perdas, e eu não consigo me alegrar, não consigo respirar e ficar leve. Então, eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar. E assim eu levantava todos os dias, eu botava o meu pé na cama e falava, pai, no dia de hoje eu quero perdoar. Que nem viciado, no dia de hoje eu não quero beber, no dia de hoje eu não quero usar droga. Então eu falava, no dia de hoje eu quero amar e perdoar. E foi acontecendo isso diariamente. Até que eu olhava para a situação e foi feito um processo de limpeza mesmo dentro de mim, onde eu comecei a me policiar. Quando vinha um pensamento do passado, eu mudava o foco, pensava em outra coisa. Quando tentava vir tristeza, eu tentava limpar, dar um outro significado àquilo ali. Não, aconteceu isso de ruim, mas, poxa, eu começava a agradecer as coisas boas que vieram, entendeu? Então, até que eu consegui... Graças a Deus eu consegui. A gente teve um momento do meu encontro com os meus atores, né? Onde eu pude pedir perdão por toda a raiva que eu desejei, por todo desejo de vingança, e os atores também me pediram perdão, enfim. E hoje a gente vive muito bem. E quando eu tomo essa atitude, eu comecei a ver coisas boas acontecendo na minha vida. Eu encontrei minha alma gêmea, me apaixonei de novo. É uma pessoa totalmente desacreditada do amor, eu não acreditava. Eduardo Amaro, o homem da minha vida, lindo. Então, Um abraço, Amaro. eu me apaixonei novamente, sabe? Eu falo, você pegou uma Iris sem sonho, sem desejo de construir nada, desacreditado no amor, que não queria nada com ninguém. E ele conseguiu, assim, despertar, conseguir, sabe, amar novamente. Porque é muito bom amar, né, gente? Por isso que tem o ditado, homem é igual um biscoito, vai um, vem oito. É brincadeirinha, tá, gente? Mas ele conseguiu, assim, eu consegui voltar a sonhar, sabe? Enfim, então eu encontrei minha alma gêmea. Financeiramente, consegui comprar a casa que eu sempre sonhei, perto do meu trabalho, com detalhes de visualizações de sonhos que eu fazia ao ver programas de decoração. Foram coisas boas acontecendo. Minha filha tinha um diagnóstico, e quando eu mudei e não vitimei mais a minha filha pela má formação congênita que ela nasceu, quando eu olhei para ela como uma criança normal, sabe? E também parei de me culpar, porque mãe é assim, né? Filho tem um resfriado, a gente acha que a gente tem culpa. Então, ela começou a desenvolver, enfim. Então, coisas boas aconteceram quando eu decidi perdoar. E aí, no belo dia, mas qual foi a virada de chave? Eu estou fazendo isso tudo intuitivamente, pela espiritualidade. E aí, um dia, eu estava de plantão na maternidade escola. Aí, eu estava de plantão e uma amiga, Marlene Ribeiro, beijos, Marlene. Sempre Marlene Ribeiro. E ela... Quando eu conto isso tudo para ela, que ela não sabia, ela só sabia que eu tinha me separado do pai das minhas filhas, mas ela não sabia da escassez, ela não sabia de nada disso que tinha acontecido comigo. E aí também não sabia das coisas boas que estavam acontecendo. E aí quando eu conto isso tudo para ela, eu falo, olha, Marlene, a chave foi o perdão. Quando eu perdoei, minha vida mudou. Quando eu comecei a agradecer, não focar nas perdas, e quando eu comecei a agradecer as coisas que estavam acontecendo, inclusive os problemas, minha vida mudou. E aí ela tem um jeito engraçado de falar, que ela chama todo mundo de Mona. E ela falou assim, Mona, você é uma co-criadora nata. Eu falei, o quê? O que é isso? Que termo é esse? E aí ela falou assim, olha, você precisa assistir uma aula da Elaine Ourives. Ela é uma reprogramadora mental, neurocientista, ela perdeu tudo, é uma história muito parecida com a sua e tal. Essa mulher é incrível, hoje ela é isso, ela é aquilo outro e tal. E aí naquele dia mesmo, ela me passou uma aula da Elaine Ourives de 3 horas. E quando eu assisto a aula, Montanha, sabe que você não entendeu o que aconteceu em 10 anos da sua vida, que você entende em 3 horas de aula? Aí foi quando ela falou da questão da neurociência, da reprogramação mental, falou da física quântica. E aí eu entendi tudo, eu entendi que eu era a atriz da minha vida, sabe? Que eu não fui vítima de nada, mas que eu, de alguma forma, criei tudo aquilo que a gente cria. A gente cria tanto o que é bom quanto o que é ruim. E por que o termo co-criador? Porque é uma criação não nossa sozinha, mas é uma criação junto com o Criador. Então você não fica desvinculado da sua espiritualidade, você não pode ficar
desvinculado da sua fonte criadora. E a partir daí eu comecei a fazer cursos da Elaine Ourives, e aí ela citou, por exemplo, Amit Goswami, que é um físico quântico, professor da Universidade dos Estados Unidos, mas ele é indiano. Então, eu fui fazer o curso com ele, que eu estou terminando agora, para ser ativista quântica. Fui procurar entender física quântica. Fiz um outro mini curso. Fui fazer pós em neurociências pela PUC. Daí tudo começou. Aí, na pós, fui fazer curso de reprogramação mental com ela, com a Elaine Ourives. Agora, entrei na mentoria dela, específica para poder ser reprogramadora mental. Então, daí foram acontecendo várias coisas. Aí eu fui entender o que era a lei da atração. Fui fazer curso de lei da atração com o professor Sanches, de São Paulo, que também tem uma história incrível, também é um psicólogo. Então, daí foram surgindo as coisas. Aí eu comecei a estudar neurociência, falei, mas a importância da aromaterapia, a importância da musicoterapia, a importância do toque terapêutico. Falei, não, então eu preciso conhecer esse universo das práticas alternativas de cuidado de saúde, que é a minha área, né? Então, por isso eu entrei na outra pós-graduação que fala só sobre isso, que é pelo Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, que eu estou cursando também. E aí encontrei com Silvana. Ela me chama, eu estava nesse processo. Silvana também está fazendo psicanálise, eu nem sabia, porque a gente se conhece da maternidade escola. E aí ela também está fazendo, ela já tem a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Quando ela me chama, falando desse projeto, ela não sabia de nada que eu estava estudando. E aí eu falo para ela dessa forma. Desculpa. E aí eu falei, não, então vamos fazer uma parceria. Então foi por isso que aí ela me chamou para fazer a primeira live com ela, para explicar como que foi o projeto da live. O projeto Ressignificar foi dessa forma. Quando fizemos a primeira live, que aí quando entra a Iris na internet, porque até então, mesmo com os cursos, com tudo isso, eu tinha Instagram, mas não tinha foto, eu não usava. Tinha Facebook, mas era para comunicação, não era para mensagem, nada disso. Mas quando a gente começa com as lives, e aí a proposta era que fosse feita uma a cada 15 dias, uma a cada mês. Só que as pessoas pediram para ser uma a cada semana. Então, a gente teve o projeto de toda quarta-feira, a gente faz a live, ou pelo meu Instagram, ou pelo dela, cada semana intercala, sempre às 20h17.